Boa noite a todos. Eu me chamo Marcos Santos. Estou aqui representando o registro de síndromes coronarianas agudas, orientado pelo professor Luiz Cláudio Correia. E a minha fala hoje se destina a abordar o trabalho Intolerância à Incerteza, Causa Overuse em Cardiologia. E a minha fala aqui, ela se inicia através desse instrumento que todos aqui conhecem. É um violão. E vocês devem observar que esse é um instrumento que no braço dele, ele possui algumas hastes de metal. Isso é importante porque o instrumentista, quando ele coloca o seu dedo entre um traste e outro, não importa se ele coloca mais próximo do traste de cima ou do de baixo, ou em qualquer região entre eles, a nota que vai sair sempre será a mesma. Ele sempre sabe o que espera quando ele está sobre aquela região. O que é diferente, por exemplo, de alguns instrumentos não temperados, como o violino, ele não apresenta os trastes. Então existe uma vastidão de possibilidades, porque cada milímetro que ele desloca o seu dedo para cima ou para baixo, o som já é diferente. A frequência do som que é obtido é distinta. Então, aqui a gente está diante de uma realidade, de um instrumento onde não se tem tanta convicção sobre o que vai vir a partir das suas ações. E por que eu digo isso? Porque na nossa profissão, na profissão médica, muitas vezes nós imaginamos estarmos tocando violões, onde as coisas são mais concretas, precisas e temos mais certeza sobre o que vai acontecer a partir das nossas ações. Mas a medicina está mais próxima da arte de tocar um violino, onde estamos imersos em incertezas e não temos tanto controle como pensamos sobre quais são os efeitos das condutas que nós estamos tomando, em quaisquer aspectos que sejam. E saber disso é fundamental, porque a partir desse pensamento nós podemos migrar de uma visão sobre a realidade em que as coisas funcionam como um preto no branco, uma realidade dualística. O paciente ele deve ou não receber medicação, esse tratamento é bom ou ruim para ele, e esse preto no branco cede espaço a uma escala de cinza, ou seja, uma realidade imprecisa, como é o mundo real, onde nós estamos imbuídos em incertezas. Mas um ponto fundamental é que é muito difícil lidar com a incerteza, porque nós, seres humanos, sempre estamos buscando reafirmar pré-noções e, principalmente, ter certeza e convicção sobre aquilo que nós fazemos. E uma possível consequência dessa dificuldade em lidar com as incertezas é o overuse, que é definido como o uso de recursos médicos nos quais o benefício ele não suplanta o custo. O custo não necessariamente monetário, mas o custo para o paciente, que envolve diversas outras questões. E foi justamente esse o objetivo do nosso trabalho. Observar se médicos que têm maior aversão à incerteza cometem mais overuse em cardiologia. Para isso, 60 médicos do corpo clínico de um hospital terciário em Salvador, na Bahia, dos quais 67% eram residentes de clínica médica e o restante formado por especialistas e subespecialistas, foram submetidos a um questionário. E esse questionário tinha a seguinte situação-problema. Sabendo que evidências recentes, sabemos que trabalhos como Schimel ou Coleridge, eles demonstraram que não vale a pena intervir através de angioplastia em um paciente que tem uma placa estável assintomático, isso não reduz mortalidade. Sabendo disso, qual é a tendência do médico que respondeu esse questionário em prescrever esse tratamento para um paciente assintomático? E essa foi a nossa principal pergunta, e as demais exploratórias para um paciente oligossintomático e de acordo com os graus de isquemia discreta, moderada e grave. A nossa amostra, dos 60 participantes, 38 deles cometeram overuse, levando em conta que seria indicar a ICP um paciente assintomático. E 22 não praticaram overuse. Nós notamos que, dentre os dois grupos, houve uma relativa homogeneidade entre eles, tanto nas questões demográficas em especial. Quando a gente olha para a idade, para o gênero, anos desde a formatura, que nós usamos como um substituto para a experiência clínica. Já a intolerância à incerteza, ela foi mensurada através de uma escala chamada de PRU, Physician's Reactions to Uncertainty, que é uma escala que foi idealizada na década de 90, foi refinada em 1995, e ela busca observar a aversão que o profissional tem a lidar com situações de incerteza. Essa escala é formada por 4 subescalas,
como está aqui na imagem. A primeira delas, chamada de ADU, e as outras, preocupação por desfechos adversos e relutância em tratar com incertezas e tratar de erros com colegas. Essa é uma escala usada através de respostas Likert, e ela apresentou nesse trabalho aqui uma relevante consistência interna, ou seja, habilidade, capacidade em avaliar o que ela se propõe a avaliar. E na nossa amostra, nós observamos que os médicos que praticaram overuse, eles apresentaram um valor dessa escala ADU significativamente maior do que aqueles que não praticaram overuse, com valor de P de 0.005, e uma distribuição nesse gráfico, coincidentemente um gráfico de violino, onde houve uma concentração maior dessas respostas, como a gente vê na imagem da esquerda. A maior parte dos participantes que não cometeram overuse, eles tiveram sua resposta no questionário da aversão à incerteza concentradas em torno da mediana. Além disso, nós elaboramos um modelo de regressão logística, porque esse foi o nosso objetivo principal, observar se é uma relação causal, ou seja, se a aversão à incerteza seria um preditor independente de overuse. E nós observamos que, além dos critérios demográficos, que não demonstraram significância estatística, a aversão à incerteza mensurada através dessa escala ADU foi a única cujo P apresentou uma significância estatística com odds ratio de 1.19 no intervalo de confiança como mostrado no slide. Esse nosso modelo ele também se mostrou com uma boa acurácia prognóstica, vista uma estatística ser de 80%, intervalo de confiança entre 0.68 e 0.92, e bem calibrado, através de um bootstrapping que nós elaboramos, justamente para observar se o que foi observado em nossa amostra seria generalizável para outras populações, com Rossum-Lemmerschol de 0.91. Por fim, a partir desse nosso próprio modelo de regressão logística, nós observamos que há uma relação próxima de uma relação linear entre a aversão à incerteza e a probabilidade de um médico em indicar uma conduta que, nesse caso, foi associada com uma conduta desnecessária. Como conclusão, nós podemos concluir que médicos mais intolerantes à incerteza estão mais propensos ao overuse de intervenções cardiovasculares, e isso independe de fatores demográficos e profissionais.